Oi, amigas! Quanto tempo, né? Eu acho que esse ano eu acho que eu não gravei um vlog aqui pro canal. Eu gravei alguns vídeos, mas vlog mesmo eu não gravei. Eu acho que em alguns vídeos eu já comentei que eu tava passando por uma situação muito complicada de saúde e agora o pior já passou. Eu tinha que fazer uma cirurgia e eu agora tô me recuperando da cirurgia. Tem mais ou menos 2 semanas que eu fiz ela e eu achei que eu ia ter uma recuperação melhor, que eu ia conseguir ler mais e gravar, porque eu acho que esse ano um livro inteiro eu li um. Eu comecei alguns livros, fui até metade, alguns eu abandonei, outros eu ainda tô lendo devagar. Só que esse ano foi um começo de ano assim bem estressante pra mim. E eu não consegui conciliar a faculdade com o canal, com leituras, e eu precisava melhorar assim de saúde pra conseguir desestressar e aliviar e conseguir organizar a minha vida. E agora que esse grande problema foi embora, eu sinto que eu tô mais leve, que eu vou conseguir continuar com as coisas que eu gosto, que é fazer o canal e ler. Esse é o livro que eu vou ler hoje, eu quero voltar a ler e eu quero voltar a ler com uma coisa leve. Apesar de que eu acho que eu já até abri o livro que eu quero ler, que é Assistente do Vilão, porque como eu vim de um semestre tão pesado e eu acabei de fazer uma cirurgia, eu tô recuperando ainda, eu preciso ler alguma coisa que seja leve. E é um lançamento, eu acho que é um lançamento do começo desse ano, muita gente já leu e muita gente gostou. Mas eu não sei se eu vou gostar. Eu acho que sim. Não sei muito sobre esse livro. Eu sei que é uma fantasia, claro. E o que eu achei interessante nele é que a protagonista, ela vai trabalhar para o vilão da história. Eu comecei a ler agora, quer dizer, voltei a ler agora. Eu tava tentando ler durante essa semana que eu finalizei minhas provas, mas eu tava com outras coisas na mente, eu tinha que resolver coisas da faculdade. Aí eu só consegui parar mesmo pra voltar a ler agora que eu consegui resolver meus problemas e também finalizei as provas. E aí agora que tá tudo resolvido, eu vou realmente pegar ele e começar a ler de fato. Eu queria deixar as minhas primeiras impressões aqui, as primeiríssimas, porque eu sabia que esse livro, ele era uma fantasia, estilo conto de fadas. Isso já é muito positivo, porque eu raramente leio fantasias que são muito caricatas, mas não de uma forma ruim que eu tô falando isso. Caricata de uma forma boa, assim. Bem conto de fadas. Esse livro me lembra muito o filme Ela Encantada. Eu amo esse filme. No começo, bem humorado. Eu não sabia que ia ter tanta galhofa, mas isso não é um ponto negativo. Eu só imaginei que ia ser uma fantasia. É porque assim, quando um livro ele fica muito famoso, a gente vê sempre imagens e edits na internet. Então eu achei que ia ser uma coisa mais pro romance, não tanto pra comédia. E não, esse livro é muito puxado pra comédia, é muita comédia. A partir do momento que eu comecei a ler, eu tava meio estranhando, porque eu acho que muita coisa podia ser editada, muita coisa podia ser retirada do livro. Eu acho que a autora, ela jogou muita coisa assim de uma vez só. Mas se eu não me engano, eu acho que é o primeiro livro dela. Eu acho que é o primeiro livro dela. Então, não dá pra exigir tanto de uma autora, assim, estreante. Mas eu acho que os editores, os revisores, eles podiam ter cortado algumas coisas que são meio que desnecessárias. Porque tem coisa que me lembra uma fanfic. E não é também uma crítica, né? Mas existem fanfics maravilhosas por aí. Mas uma fanfic não é uma coisa que passa por editores profissionais, por revisores, é uma coisa que não é publicada, então assim, nem vendida. Então, eu acho que podia ter um pouco de cuidado na hora de revisar. Isso não atrapalhou no começo um pouco a leitura, apesar de eu estar gostando. Mas tem coisas que, por exemplo, no começo, não vou dar spoiler, no começo ela fala que ela precisa de um emprego para ajudar a família. E ela não contou pra família que ela tava sem emprego e ela vai procurar um emprego e assim ela conhece o vilão e começa a trabalhar pra ele depois de uma situação que eles passam juntos. Só que, tá, e aí? Cadê a família, sabe? Cadê? Mostra mais um pouco da vida da protagonista. Do prólogo pro primeiro capítulo, foi um salto dela já tá inserida trabalhando na casa do vilão e eu sei que o foco vai ser
ela trabalhando com o vilão. Aí tem alguns momentos do livro, por exemplo, tem um sapo nessa história. E o sapo usa uma coroa. Esse sapo, ele tá sendo protegido pelo vilão. E é por isso que os protagonistas se conhecem. E o sapo, que usa uma coroa, se chama Reinaldo. Então, gente, na história, eu acho que eu não comentei muito. A Ivy, ela mora num reino mágico, onde tem um vilão. Esse vilão, ele aterroriza por aí, a gente não sabe muito bem a ambiguidade dele. Mas eu acredito que, por ser um romance, sempre vai ter um vilão que ele não é tão vilão assim, né? Ele não é realmente o verdadeiro vilão, apesar de fazer coisas vilanescas. E a Ivy, ela precisa de um emprego, então ela acaba conhecendo esse vilão e ele descobre que ela precisa de um emprego e ele oferece um emprego pra ela na casa dele. Então ela começa a trabalhar e aí no primeiro capítulo a gente já vê ela trabalhando há 4 meses na casa dele. Uma coisa que eu queria ver, assim, ela chegando lá os primeiros dias e depois ter essa passagem de tempo ia ser mais interessante, mas não é assim que acontece. Vai sair, mas essa caixa aqui lançou ontem. E aí eu pedi pra minha irmã comprar pra mim na Cacau Show. E ela é uma latinha do Harry. E eu queria muito pela lata, né? E dentro vem bombom. Vem acho que 8 bombons. Vem de morango e de pistache. O de pistache eu não gostei muito. Eu nunca comi nada de pistache. Então eu achei que ia ter um pouco mais de gosto de pistache. Mas tem gosto de doce, não tem gosto de pistache. É chocolate branco com pistache, mas o pistache mesmo não veio. E o de morango é muito bom. O de morango é muito bom. Vamos conversar um pouco enquanto eu abro uma caixa? Então, eu vou falar um pouco primeiro sobre o livro. Eu tô dividindo ele de 100 em 100 páginas, porque ele tem 500. Então, eu dividi de 100 em 100 e eu tô quase na página 200 agora. E uma amiga minha me disse que o assistente de vilão é muito Shrek. Isso não é uma coisa ruim. E eu achei genial, porque eu tava comentando como eu achei parecido com alguns filmes tipo Ela Encantada. Depois eu mostro algumas cenas pra vocês, pra quem não conhece o filme. Mas eu acho que ainda tem na Netflix. E aí ela disse, é muito Shrek. E aí eu pensei, realmente é muito Shrek. E acho que é por isso que eu gostei. Porque tem essa comédia muito forte, e tem esses elementos de contos de fadas e é um pouco diferente dos livros de fantasia atuais, porque atualmente os livros de fantasia, eles são muito mais intensos, são muito mais sensuais as romantasias e também não é um ponto negativo, eu acho que tem espaço pra tudo, mas eu tava há muito tempo sem ler alguma coisa parecida com essa. Eu acho que a última vez que eu li alguma coisa assim foi Era Uma Vez um Coração Partido, só que também é por um lado diferente, são duas escritas diferentes. Esse aqui é mais uma comédia. No começo do livro, eu acho que eu cheguei a comentar que eu tava com medo de não conseguir aproveitar a leitura e não conseguir gostar do livro, porque eu tava com a impressão de que era uma coisa voltada para um público que não era eu. Hoje em dia, eu não costumo ler mais coisas voltadas, que são escritas voltadas para o público muito mais jovem do que eu. Mas isso é porque a maioria dos livros que eu li que eram assim, eu abandonei, não me pegaram, eu não tava gostando. E aí eu tive a impressão de que realmente acho que essa fase pra mim passou.
E tem muitos livros que eu leio voltados para o público jovem, adolescente, que eu não gosto. A maioria. E tem outros, tipo esse, que assim, é para um público mais jovem que eu, pelo menos, mas apesar de acreditar que não tem muita idade pra isso, eu realmente acredito que a gente pode ler de tudo, mas ao mesmo tempo também eu sei que leituras são fases, então dependendo do livro, por exemplo, tem a Corte de Espinhos e Rosas. Eu acho que se eu lesse ele com meus 16 anos, eu ia ter uma experiência muito, muito melhor do que eu tive. Eu não tive uma experiência ruim, assim, eu não gostei muito, mas também não odiei, eu até me diverti lendo. Só que não me pegou, sabe? Eu não quero continuar lendo os outros livros. E eu sei que se eu fosse mais jovem, eu ia gostar. Se fosse a Poliana de 10 anos atrás, eu ia adorar esse livro. São coisas que eu reparo porque eu acho que quanto mais você lê com constância e quanto mais você gosta de estudar escrita, e eu também já escrevi muito, então eu acho que a gente sempre se atenta nesses detalhes que te tiram um pouco da narrativa, porque sempre que eu leio alguma coisa assim, eu saio um pouco do livro, mas eu já volto porque não é uma grande coisa. Tirando isso, gente, toda vez que ele chama ela de furacãozinho, eu fico, ai, que fofo! E eu não... Tinha muito tempo que eu não tinha essa sensação lendo o livro. Por enquanto, eu sinto falta de ver alguns elementos fantásticos, porque nesse mundo a magia é algo recorrente. Ao mesmo tempo, eu acho que eu não entrei nesse livro esperando uma construção de mundo fantástica. Eu acho que não é essa a ideia do livro, não é assim que ele se vende. Ele se vende como uma história entre o vilão e a nossa protagonista, então eu também não posso exigir muito do livro, sendo que ele não me vendeu ter uma construção de mundo de fantasia incrível. Outra coisa que eu gostei também é que o vilão é um vilão. Eu acho que no final a gente vai entender os motivos dele, o que eu acho que, dependendo do jeito que é feito, é legal. Eu não gosto muito de quando um personagem ele é um anti-herói ou um vilão e sempre tem uma justificativa muito boa por todos os crimes e todas as coisas horríveis que ele pensa ou comete. Eu achei que o vilão, ele não ia ser realmente um vilão, mas ele é. Ele, assim, ele faz coisas de vilão, coisas horríveis e são coisas explícitas, assim. Ele tortura, ele mata, ele rouba, ele desvia coisas, ele engana, ele taca fogo, enfim, ele toca o terror, literalmente. Eu achei isso muito interessante, porque eu acho que eu já falei isso no vídeo. Eu tô cansada de pessoas que são escritas moralmente cinzentas, que ele tem sentimentos pela Sage, e então assim, isso não faz dele ser um completo vilão. Porque ele tem atitudes ali para com as pessoas que estão em volta dele, para com os funcionários dele. Atitude, assim, não é uma atitude de vilão, sabe? Então eu acho que vai ser essa coisa meio dúbia dele. Eu espero que ele não mude em relação a outras pessoas. Eu espero que ele continue um vilão para as outras pessoas e para quem tá ali perto dele, não. E aí, tá muito interessante essa parte, porque a gente chegou numa parte que ele tá procurando um traidor. Tem alguém ali que tá trabalhando com eles. É spoiler isso? É um pequeno spoiler, gente, mas não vai estragar a experiência de leitura. E aí ele tá procurando a pessoa que tá traindo ele e a Sage tá ajudando. Gente, esse livro é muito ruim de ler. Ele não é maleável, não é bom de ler, sabe? É muito duro. É muito desconfortável ler ele. Eu tô tentando dar uma aberturazinha nele aqui, sem estragar a lombada. E aí eu vou puxando, de acho que 20 folhas eu vou dando uma puxada assim pra tentar abrir e ler ele. Mas é muito ruim de ler, é uma pena. É uma pena que ele é muito ruim de ler. E é isso, eu só queria fazer esse comentário, porque eu tô reparando isso desde que eu comecei. E aí agora eu sei por que eu tô achando ele muito difícil. Realmente, são 500 páginas em um livro. Deixa eu pegar um livro grande aqui pra vocês verem. Assim,
Opa, peraí. Dá pra ver? E esses livros maiores, eles são maleáveis, sabe? Maleável. E é uma pena porque alguns livros, eles não ficam... Eu não sei se dá pra ver. Um pouco que eu puxei ele, abri, né? Ele já ficou assim, totalmente enrugado. E ele meio que, a lombada dele nunca vai voltar a ser retinha 100% por causa disso. Eu não vou reclamar, gente. Eu tô gostando da leitura. Só que assim, essa autora, ela usa muitos elementos pra narrativa dela que eu não acho que são coisas assim que foram positivas na escolha. Eu sempre reclamo de alguns detalhes aqui no canal porque eu acho que não é só o autor, sabe? Muita coisa passa pelo autor, às vezes você não tá sabendo se expressar direito, mas a ideia tá lá. E o papel do editor, né, de um revisor, é mandar pro autor, olha, talvez essa frase não tá legal, por que essa personagem faz isso? Não é muito natural, por exemplo, a Eve, ela sempre é descrito da atitude dela assim, ela deu um grito, ela deu um grito. Isso é meio... não é natural, não é... Isso te tira da imersão, porque mesmo sendo um livro de fantasia, você tem a suspensão da descrença, então você acredita que o universo real, o que tá no livro é um conteúdo real. Só que ainda assim, os personagens são descritos como humanos que têm emoções e atitudes humanas. E as pessoas não se expressam toda hora dando um grito, por exemplo. Ela tem que entrar no quarto e achar um livro. Aí ela é descrito assim, que ela solta um grito e vai até em direção ao livro pra pegar ele. Sabe, você acha uma coisa e você... Que grito, sabe? Eu imagino que tipo, tá ali, sabe? Isso, mas isso não é um grito. Minha outra descrição é assim, jogou as mãos pro alto e falou alguma coisa, ou jogou as mãos pro alto. Como eu falei, é o primeiro livro dela. Então, assim, a gente tem que relevar algumas coisas. Eu só queria deixar isso aqui pontual, é muito específico. Não é sobre a qualidade da escrita ou a qualidade da história. Gente, é essa vibe, só que esse filme tava na Netflix, mas agora eu acabei de ver que ele não tá mais. E quando eu tô lendo, eu imagino meio que isso, sabe? Um conto de fadas com a estética meio medieval, mas uma fantasia medieval conto de fadas. Vê se não parece, ou é a impressão minha? Eu tenho certeza que a autora se inspirou em muita coisa desse filme pra escrever. E aí a gente chegou aqui numa parte que a gente descobriu uma coisa. E olha essa frase aqui, deixa eu ver se eu coloco o zoom pra não dar spoiler. Gente, eu dei uma risada sincera. Tô quase terminando o livro e eu reparei que eu não vim falar sobre alguns pontos positivos do livro que eu gostei e que eu passei uma parte reclamando de alguns detalhes, mas no geral, esse livro é um livro que não se leva muito a sério. É um livro ótimo para quem tá de ressaca e quer ler uma coisa leve, como eu tava precisando ler agora, nas férias e depois de passar por uma cirurgia e de todos os problemas que um pós-cirúrgico eles dão, assim, porque apesar de eu ter me livrado de uma coisa muito grave, eu agora tô cheia de... assim, além de estar recuperando o meu corpo, eu tô com a mente também em recuperação, por vários motivos relacionados à saúde, que agora eu tô melhor, né? E o pós-cirúrgico, essas coisas afetam, assim, a parte hormonal, a parte física, mental, tudo afeta, pelo menos no tipo de cirurgia que eu fiz e do tipo de problema que eu tinha. Dito isso,
era o livro que eu tava precisando ler agora. Eu dei várias risadas, eu ainda não terminei, mas eu dei várias risadas. Fazia muito tempo que eu não li alguma coisa que... algum livro que eu fosse rir e fosse achar leve. E eu percebi que eu tava vendo muito problema em algumas coisas, em algumas coisas de narrativa. E conversando com umas amigas sobre o livro que já leram antes de mim, eu percebi eu percebi que eu estava meio sendo esperando muito de algo que não era pra eu esperar. Esse livro, ele é um livro, como eu falei, que não se leva a sério. É um livro que se vende e é uma comédia de romantasia. Quer dizer, uma romantasia com elementos muito fortes de comédia. A Ivy, ela é meio dúbia também. Ela tá do lado dele, ela vê as atrocidades que ele faz. E ela é meio vilãzinha, assim, sabe? Eu acho ela meio vilãzinha, acho ela meio um pouco vilanesca. E eu não sei se na continuação do livro, porque eu ainda não cheguei no plot final, não sei se na continuação ela... Eu acho que é, porque a continuação o nome é Aprendiz de Vilão. Então deve ser ela, Aprendiz de Vilão. As pessoas fazem um contrato com o vilão, com uma tinta mágica. Se eu não me engano, só a guarda pessoal dele e a Sage fazem esse contrato mágico que se alguém trair ele, atentar contra a vida dele, essa pessoa morre. E o da Sage eu acho que é diferente. O dela eu acho que ela pode mentir pra ele, algo assim, e não vai acontecer nada. Mas trair também, acho que acontece alguma coisa, eu ainda não descobri. Porque a tinta dela é diferente, porque aparentemente nesse mundo a magia das tintas faz o contrato valer. Então, o dos guerreiros são com tinta verde, se eu não me engano, ou tinta azul, não lembro. E da Sage é uma tinta dourada, que eu tô doida pra saber por que é tinta dourada. E eu já passei de mais de 600 páginas e eu não consigo descobrir. Eu tava esperando algumas coisas de elementos mágicos serem revelados, um pouco mais sobre o rei, um pouco mais do porquê que eles têm essa rivalidade. Mas até agora, assim, o livro já tá aqui e a gente não viu nada. Depois que eu ouvi que esse livro é Shrek, olha isso aqui, gente. Eu não consigo pensar nesse sapo aqui e não pensar em Shrek. Toda vez que aparece sapo, eu lembro de Shrek. Toda vez que aparece alguma coisa, um dragão, eu lembro do Shrek, da dragoa. Só falta aparecer um burro agora. Tô demorando muitos dias pra ler esse livro. Nesse meio tempo, eu li 2 livros no Kindle de 100 e poucas páginas. Um tinha 200 e alguma coisa e o outro tinha 100 e poucas páginas. E não terminei ele. Eu nem sei há quantos dias eu tô pra terminar ele. Eu acho que 1 semana. Porque, apesar de eu mais estar gostando do que ver problema nele, de me divertir, de ser leve, eu tô sentindo que eu tô lendo esse livro lentamente, muito lentamente. Eu acho que ele tá... eu não sei explicar. Ele tá sendo lento pra mim. Eu não sei se... as minhas amigas leram muito rápido. Eu não sei se é um problema meu, mas eu tô achando que esse livro não tem um ritmo bom. Eu acho que é um problema meu, eu acho que o ritmo não tá sendo bom pra mim, porque a maioria das pessoas que eu vi falando sobre esse livro falam que é um livro que elas estão devorando, que elas leem muito rápido, que não conseguem parar de ler. E eu tô vendo dificuldade, apesar de estar gostando, apesar de estar dando risada, apesar de achar um livro leve, ao mesmo tempo tá meio que... eu tô lendo muito devagar. Isso tá muito estranho, ler devagar. Eu acho que é por causa do ritmo. Esse livro tem 507 páginas. E em muitas partes, pra mim não tá funcionando. Mas eu acho que pra maioria das pessoas funciona. Então, a minha opinião, acho que não deve ser levada em consideração nesse caso, porque a maioria das pessoas acha o livro fluido. É uma cozy fantasy, então você quer ler alguma coisa de aconchego. E era isso que eu tava buscando também. Mas eu acho que tá lendo pra mim. Eu quase tava esquecendo de gravar minhas considerações finais desse livro. E eu descobri também porque eu, mais da primeira metade, eu não tava conseguindo me conectar muito com a Sage. E eu acho que tudo bem, assim, é um pouco complicado quando você não se conecta com algum personagem, principalmente o personagem principal de todos os livros. Eu acho que, principalmente de fantasia, de romance, eu acho que você pode ver as diferenças. É claro que você não vai ser igual ao protagonista ou vai ter características iguais, alguns
traços de personalidades iguais, e geralmente é raro de acontecer você ter uma afinidade tão grande. Mas eu acho que se conectar não tem a ver com se ver no personagem. E eu tava demorando pra me conectar com a Sade, porque eu acho que a autora, ela caiu um pouco num vício que é muito típico de autores de fantasia, de romantasia, que é encher o personagem de pensamentos e mostrar pra gente o que ela quer mostrar da história sem colocar em ações, sem colocar em diálogos, sem colocar em situações. E eu acho que o livro, ele peca um pouco nisso. Algumas escolhas narrativas que ela podia alterar um pouco uma palavra que já ia dar o sentido que ela queria dar. A gente já ia entender como é a personalidade da personagem sem precisar do exagero. Mas isso, como eu falei, é uma opinião muito pessoal e muito crítica, né? Mas eu acho que esses detalhes, eles são muito importantes, porque quanto mais eu leio, assim, na minha vida, eu cheguei a um ponto que quanto mais eu li, mais crítica eu fico, mais os detalhes eu pego. E nesse caso, ele não atrapalhou a minha leitura pra eu não gostar do livro, pra eu abandonar, pra achar um livro ruim, inclusive eu gostei bastante. E era por isso, então eu identifiquei que é por isso que eu tava lendo mais devagar. Demorou, assim, 300 páginas pra gente ter dois pontos chaves da história acontecendo. Depois da metade, eu achei que o livro ficou mais fluido, ficou bem melhor de ler. Eu consegui me amarrar mais na história e me divertir muito mais. Eu já tava me divertindo, mas me diverti muito mais porque eu parei de arrastar a leitura. Mas eu acho que ainda assim, 500 páginas foi página demais e eu esperava que os desenvolvimentos eles fossem melhor trabalhados, pelo menos nas primeiras 300 páginas, gente. 300 páginas é muita coisa para um livro. E eu esperava ver um pouco mais de magia, um pouco mais do mundo, um pouco mais... Por exemplo, na história tem um dragão, eu queria ver mais sobre o dragão. Eu queria ver mais sobre as fadas, eu queria ver mais sobre os seres fantásticos. Só que eu cheguei à conclusão que não é sobre isso. É uma romantasia que não vai focar tanto assim nas criaturas mágicas, nos elementos mágicos, e eu fiquei ok com isso. Esse ano eu decidi que eu vou dar nota pros livros, e eu anoto mais ou menos pra no final do ano ser mais fácil de eu saber quais são os meus favoritos, quais são os piores. E na hora de gravar os vídeos isso me ajuda muito, principalmente pra dar indicação. Então acho que eu tô entre 3,5 a 4 estrelas, porque tem todos esses problemas que eu vim aqui comentar com vocês, eu acho que eu falei bastante sobre eles, mas no geral é um livro que eu indicaria pra todo mundo. Pra todo mundo que quer ler uma coisa leve, que quer ler uma coisa diferente das romantasias que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que eu fui com muita expectativa, porque é um livro que todo mundo gosta. Então quando é um livro que todo mundo gosta, você vai com uma expectativa muito grande. Então acho que também foi um erro meu, por eu não ter gostado tanto contra as outras pessoas, apesar de ter gostado bastante. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque é muito importante, assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo literário e ele vai continuar te mostrando mais meus vídeos e mais vídeos sobre livros e conteúdo literário. Já já vão sair os vídeos da Maratona Literária de Inverno, unboxing no Prime Day. Então se inscreve pra continuar me acompanhando. Um beijo e tchau!